Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma semana aí que a gente dá continuidade aos nossos encontros sobre estilos de vida saudável. Nós já caminhamos aí pelos temas atividade física, já falamos sobre a importância da água, do descanso e hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável. Infelizmente, a nutricionista que ia compartilhar o tema com a gente hoje à noite, ela ficou doente e aí não pôde estar conosco, mas como a gente tem esse compromisso com vocês, a gente não achou justo cancelar o encontro de hoje. Então, nós pegamos aí esse desafio de compartilhar essa temática, né? Para quem não nos conhece, meu nome é Dani, eu sou fisioterapeuta e tenho meu irmão Paulo, que vocês vão ouvir a gente chamando de Júnior, porque é como a gente chama, né? Ele é médico e, além disso, tem a nossa vivência, né? A nossa experiência com relação a estilos de vida saudável, com relação à mensagem de saúde, e a gente vai compartilhar aqui com vocês o que a gente de fato tem vivido, né? E eu espero que o Senhor venha, eu tenho certeza que o Senhor vai dirigir o encontro de hoje de acordo com a vontade dele. Eu convido, Júnior, você a fazer uma oração com a gente para a gente já dar início. Oremos então. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos, Senhor, entender um pouco do desejo que o Senhor tem com relação ao nosso corpo, ao cuidado, Senhor, da nossa vida, do nosso corpo, do nosso bem-estar. Que o Senhor nos oriente nesses momentos, que o Teu Santo Espírito nos conduza e que a Tua verdade, Senhor, seja fortalecida e reavivada em nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, uma boa noite a todos. A gente esteve juntos, né, no primeiro encontro dessa série de encontros que aborda aí a questão da saúde, né? Nós fizemos uma introdução e nessa oportunidade, nós falamos de algumas etapas, né, alguns remédios, vamos dizer assim, que Deus ele providenciou de antemão para o seu povo, né? Para o seu povo de um modo geral, porque qualquer pessoa pode usufruir dos benefícios dessas orientações que Deus deixou. E já foi abordado, já foram, né, abordados alguns temas, né, Dani? Você me lembra aí, foi falado sobre o descanso, né? É, foi falado sobre a atividade física, né? O que mais? Sobre a água A também, água, nós falamos. Eu perfeito. acho que foram quatro, se eu não me engano. Foram quatro encontros, né? E aí o primeiro foi a Quatro, parte introdutória, né? E hoje sim. nós vamos falar sobre um dos que, na realidade, eu julgo ser um grande pilar, né? Uma grande coluna. Tal qual a água, né? Com certeza foi falado lá da importância da água, né? Nós somos quase que 80% aí de água, né? 70% do nosso corpo e mais de 80% do nosso cérebro é feito de água. Eu acho que tudo isso foi abordado. Mas o nosso corpo não funcionaria sem combustível, né? Assim como um carro não funciona sem o combustível adequado, o nosso corpo também é como uma máquina, só com a máquina com um nível de perfeição exponencialmente maior, ela também precisa de combustível, né? E assim como um carro, né? Ele se beneficia com combustível de melhor qualidade, o nosso corpo também, né? Ele tem combustíveis adequados, vamos dizer assim. Aqueles combustíveis que foram prescritos, né, e destinados desde a fabricação do nosso corpo, né? Se você pega ali um manual de um carro, você vai ver até o tipo de óleo que vai no motor, o tipo de combustível, tudo é especificado, né?
o óleo ideal para o seu carro é o óleo tal. Você pode até usar outro, mas vai reduzir o tempo de vida útil daquele automóvel. Nosso corpo não é diferente, né? Essa ideia de nosso corpo como uma máquina, porém uma máquina infinitamente mais detalhada, uma máquina infinitamente mais complexa, ela também precisa de combustível, precisa de recursos e recursos adequados. E isso a gente ganha isso pela alimentação. Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele falava, né, que o nosso alimento seja o nosso remédio, o nosso remédio seja o nosso alimento. Isso é uma máxima que nós temos dentro da medicina, porém que tem sido esquecida, né? Como muitas das ideias clássicas da medicina têm sido deixadas de lado. Não que elas estejam erradas, mas simplesmente porque foram esquecidas mesmo, porque acharam, com a modernidade, com a industrialização, com o advento, né, da farmacologia industrial, tudo isso foi meio que deixado de lado. E o remédio que antes era o alimento passou a ser um fármaco, né? Passou a ser uma droga. Porém, né, como seres vivos que nós somos, que vivemos no mundo em relação à natureza, né, relacionados à natureza, Deus, na sua sabedoria, ele nos criou de forma que nós pudéssemos usufruir da natureza da melhor forma possível, tirando dela tudo que a gente precisa, né? Todos os recursos que a gente precisa. Para vocês terem uma noção, esses 8 remédios naturais que nós estamos trabalhando nessa série de encontros, como o nome já diz, são naturais, ou seja, são encontrados na natureza. E a alimentação é aquilo que a gente tem de mais variado, né? Então, quando você vê ali em Gênesis, né, capítulo 1, verso 29, o texto eu acho que está aparecendo para vocês, né, fala que Deus, logo ao criar o homem, né, ali no sexto dia da criação, ele fala, né, passa para o homem, recomenda ao homem, orienta o homem que o alimento que era dado por Deus para o ser humano viria da natureza, seria um alimento natural. E ele fala isso de uma forma muito específica, né? Ele diz aí em Gênesis capítulo 1, verso 29, eis que vos dou toda a erva que dá semente, de toda árvore que dá fruto e que tem semente, isso vai ser para vocês alimento. Com a entrada do pecado, né, que é descrito lá em Gênesis capítulo 3, é acrescentado à alimentação vegetariana, que era baseada em frutos e sementes, dada por Deus no início, no período onde não havia pecado, é liberado por Deus, a partir da entrada do pecado, o uso de outros alimentos vegetais, né, diferentes, que a princípio não tinham sido dados, que seriam a parte dos tubérculos, vamos dizer assim, plantas que nas suas raízes, né, eram produzidos também alimento. Um exemplo que nós temos que é bem comum são plantas como a macaxeira, né, como a beterraba, como a batata, a cenoura, que são fontes de alimento, onde a fonte principal está ali debaixo da terra, né? Então, quando Deus, após a entrada do pecado, ele acrescenta esse tipo de alimentação para o ser humano. O fato é que dentro desse contexto, né, do princípio da origem do ser humano, nós temos uma dieta muito específica que Deus ele orientou. Como eu falei, assim como um carro tem no seu manual a orientação, a recomendação dos produtos que devem ser usados, no nosso manual também, que é a Bíblia, Deus ele nos deu orientações do que nós deveríamos usar como alimento, né? E como a gente falou, Gênesis mostra isso muito claramente. Essa dieta original seria uma dieta
baseada, né, em frutas e sementes, né? Frutas e sementes. É aquilo que Deus deixou para nossa alimentação. Aí você pode pensar assim, mas como alguém pode se alimentar somente disso, né? Como uma dieta vegetariana pode ser suficiente para o ser humano? Isso é interessante. Para vocês terem uma noção, o nosso corpo, ele foi criado, desenvolvido, desenhado exatamente para uma dieta desse tipo, né? Para vocês terem uma noção, a digestão que acontece começando da boca, né? Ela é uma digestão para a dieta vegetariana. A nossa, a nossa, o nosso corpo ele produz enzimas, né? Por exemplo, a amilase, né, produzida pelo pâncreas, enzimas digestivas também que degradam o amido, né, o amido que é rico, né, uma substância, um carboidrato complexo que está amplamente, né, fornecido em alimentos como a batata, né, como o milho, como o arroz, alimentos, né, de origem vegetal. E logo quando eles caem na nossa boca, a digestão deles já começa. Porque existe uma enzima na nossa saliva que já começa a digerir esses alimentos na nossa boca. Diferente de um alimento carne, vamos dizer assim, né, de origem animal, que para vocês terem uma noção, diferente de um alimento vegetal, leva de 6 a 12 horas para ter uma digestão parcial no nosso sistema digestivo, enquanto um alimento de origem vegetal leva a metade desse tempo, sem contar, né, a absorção dos alimentos vegetais, que é muito maior, dos nutrientes liberados e presentes nos alimentos de origem vegetal, é muito maior, né, pelo nosso corpo do que dos alimentos de origem animal. Então, desde a nossa origem, desde a nossa criação, Deus já projetou tudo isso, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, que nós recebemos da parte de Deus e, portanto, precisamos cuidar. E a forma correta de cuidar é fazer aquilo que nós fomos programados a fazer, né? E a alimentação, ela faz parte desse processo de cuidado com o nosso corpo. Eu sempre me lembro de um estudo que foi realizado há alguns anos atrás, acho que já está aí por volta de 15 a 20 anos atrás, um estudo muito interessante. Na realidade, ele começou ali na década de 70, mas só ficou muito conhecido esse estudo no final dos anos 90, início dos anos 2000. Que foi o chamado estudo das zonas azuis em português, né? O Blue Zones, que é o termo usado nesse estudo. E esse estudo ele foi realizado por grandes centros, né, de pesquisa do mundo e foi divulgado pela National Geographic, que era uma divulgadora científica, na realidade, uma divulgadora científica muito conhecida. Divulgaram isso como um documentário. É bem fácil de você até achar esse documentário na internet. E nesse estudo eles acompanharam Júnior, por alguns anos. Oi, Dani. Júnior, na Netflix tem, Tem, né? tem, e muito bom, muito bem produzido, viu? Eles resgataram, né, na realidade, eu ouvi falar que eles resgataram esse tema, esse trabalho que foi feito pela National Geographic alguns anos atrás e refizeram na Netflix. Eu lembro disso. Então, nesse estudo das Blue Zones, eles acompanharam comunidades, grupos, né, populacionais espalhados pelo mundo. E esses grupos populacionais eles tinham uma característica em comum, que era a longevidade.
eram os grupos populacionais espalhados no mundo em que mais nós encontrávamos pessoas com a maior expectativa de vida, o grupo populacional com as maiores expectativas de vida do mundo. E eles são distribuídos em várias partes do mundo. Há grupos na Ásia, no Oriente Médio, na Europa e até na América do Norte. E o que chamou mais a atenção nesse estudo foi exatamente esse grupo da América do Norte. Por quê? Os grupos, por exemplo, da Ásia, que é a população da Ásia que mais vive por mais tempo, né? Dani, tu me dá um alerta aí no tempo, viu? Que eu não tô prestando atenção, não. O grupo da Ásia que vive por mais tempo são os japoneses, né? Os japoneses, eles têm uma expectativa de vida muito alta. Se eu não me engano, aí passa da casa dos 80 anos. E em ilhas, vamos dizer assim, quando eu falo ilhas, regiões geográficas dentro do Japão, há uma expectativa maior ainda. Na Europa, os grupos populacionais da Europa que têm a maior expectativa de vida estão ali ao redor do Mediterrâneo, né? Como na Itália, né? Regiões da Itália como a Sicília, né? Que é a parte do sul da Itália que está mais próxima do Mar Mediterrâneo. E nos Estados Unidos, uma população específica, né? Na Califórnia, também foi estudada. E o que é que chama a atenção? O que chamou a atenção desse estudo? É que havia características comuns desses grupos no que dizia respeito ao estilo de vida desses grupos. Nos japoneses, havia uma preocupação muito grande dentro daquela comunidade japonesa com as tradições. Eram pessoas muito regradas, eram pessoas com rotina muito estabelecida. E a gente percebe isso dentro da cultura japonesa, né? O cuidado que eles têm com a pontualidade, o cuidado que eles têm com os ancestrais, né? Com seus antepassados, o respeito que eles têm com os mais velhos, a educação, tudo isso fazia e influenciava muito na expectativa de vida. E a alimentação deles também, que era uma alimentação muito relacionada, né, com o uso de arroz, em grande parte, de alimentos provenientes da soja e seus derivados, né, como o miso, como o tare, como o shoyu, que é uma mistura do arroz da soja. Então, alimentos, o tofu, né, e alimentos de origem animal, mais especificamente alimentos é, de origem mais voltado para os frutos do mar, vamos dizer assim, né? Que a cultura japonesa ali numa ilha, né? O Japão é uma ilha, e eles vivem muito da questão da pesca. Então, os alimentos que eles têm disponíveis de origem animal seriam os alimentos derivados, né? Dos peixes e de frutos do mar, que por característica desses alimentos, eles são ricos em gorduras boas, né? Que a Dani vai falar um pouquinho mais na frente, se a gente tiver tempo. Gorduras boas, como o ômega 3, o ômega 6, eles são aliados, né? Na nossa saúde. Então, isso é a característica ali da alimentação dos japoneses. No sul da Europa, né? No sul da Itália, algo muito parecido também, porque há muito uso de alimentos derivados, né, e de frutos do mar, peixes, né, principalmente, e também de legumes, como o tomate, né, que é rico em beta-carotenos, que ajudam também, o uso de uva, né, e seus derivados, como o suco de uva, que faz parte da cultura, né, ali da Itália, de ervas, né, como o manjericão e tantas outras, e o uso do azeite de oliva, né, que faz parte, está impregnado na cultura ali do Mediterrâneo, né? Inclusive há, hoje em dia, né, pelos nutricionistas, a chamada dieta do Mediterrâneo, né, que é a dieta ali baseada
muito parecido com o que é consumido ali no sul da Itália. Eles equilibram ali o uso de leguminosas como a macadâmia, como as avelãs, como as castanhas, né? Que eles usam muito, o azeite, né? Tudo isso fonte de gorduras boas, né? Os derivados da uva e tudo isso que a gente já falou. Sem contar as características culturais dos próprios italianos ali, que são um povo muito parecido com os brasileiros, né? No sentido que são um povo mais alegre, mais brincalhão, diferente dos europeus do norte, que são um povo mais frio. Isso tem relação também com o clima do sul da Itália, que é um clima mais ameno, um clima mais agradável, semelhante ao nosso clima aqui no Brasil. Então, tudo isso ali entre os italianos e os gregos é uma característica da cultura deles. Mas eles vivem em paraísos, vamos dizer assim, onde tudo isso é muito comum, né? Uma cultura que já há séculos é dessa forma. Pode-se dizer até há milênios, né? Que a gente tem registros históricos da época de Cristo, né? Até antes, os romanos já tinham esse tipo também de cultura. Mas o que chamou realmente a atenção foi essa comunidade nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é o país com o maior índice de obesidade do mundo, com o maior índice de doenças cardiovasculares do mundo, diabetes, hipertensão, AVC, infarto do mundo. Por quê? Porque é o país mais industrializado do mundo, é o país mais moderno do mundo, onde as pessoas não têm o costume de se alimentar de forma equilibrada, correta, variada, diversificada. Você vê a cultura de um americano, na hora do almoço, por exemplo, eles vão lá, almoçam um lanche, que eles chamam de lanche. Inclusive, almoço em inglês é lunch, né? Como se fosse o nosso lanche em português. Vão lá, pegam um hambúrguer do McDonald's e almoçam. Um grande bilionário americano, que é o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele, ele mesmo se gaba disso, de que há mais de 60 anos, não sei se é 60 anos, mas mais ou menos isso, o tempo que existe McDonald's. Ele come McDonald's todos os dias, é a refeição dele. Ele não come outra coisa a não ser McDonald's. E isso faz parte da cultura americana. Eles têm orgulho disso, de ter comidas de fácil acesso. Né? Pra você ter noção, um americano comum, ele come ou ele tem acesso ao alimento de até de 5 a 10 pessoas de uma comunidade do chamado submundo. Né? Por exemplo, um americano comum ele tem à disposição dele 10 vezes mais alimento do que uma pessoa aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção de como é fácil ter alimento no Brasil, nos Estados Unidos. Né? E alimento de péssima qualidade, vamos dizer assim. Você quer falar, Dani? Correr com o tempo. Certo. Então, quando eles viram isso, essa comunidade lá nos Estados Unidos, como é que podia uma comunidade no meio do estado da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, viver tanto tempo? Né? E eles foram entender o porquê dessa comunidade ter essa longevidade. E essa comunidade está baseada ali na cidade de Loma Linda, na Califórnia. E lá eles perceberam, né, que havia pessoas que chegavam ali na casa dos 90 anos que eram ativas. Ativas não só em fazer suas coisas do dia a dia, mas em atividades extremamente complexas. Por exemplo, havia um cirurgião cardiovascular que na sua idade ali de uns 94 anos ele ainda operava. Era professor, era cirurgião ativo. E isso era comum, era uma realidade comum dentro daquela comunidade. E o que é que chamou a atenção nesse estudo? É que mesmo em meio a um país onde a alimentação é totalmente desregrada, a principal característica daquela comunidade era que a alimentação dela era uma alimentação vegetariana, né? No máximo, ovo lácteo vegetariano, ou seja, existia o consumo ainda de derivados do ovo e do leite, mas em sua maioria das pessoas era uma alimentação vegetariana,
Eram pessoas que praticavam atividade física regular, bebiam água de forma correta, tinham cuidado com relação ao sono, né? Dormiam bem, se expunham ao sol, né? Durante o dia, e tinham uma outra característica que era a confiança em Deus. Eram pessoas religiosas, né? Que colocavam dentro do seu dia a dia a religiosidade como algo importante para o bem-estar físico daquela comunidade, né? Então, dessas comunidades, se eu não me engano, são 8, se a Dani souber, pode me corrigir, mas se eu não me engano, são 8 comunidades que foram ali estudadas. Essa foi uma das que mais chamou a atenção desses estudiosos, né? E quando a gente olha para esse estudo, a gente vê nessa comunidade de Loma Linda, na Califórnia, que eles seguiam exatamente esses 8 remédios naturais. E dentre eles, um que era principal era a questão da alimentação. Então, a alimentação é algo primordial para a nossa vida. E hoje, principalmente, né, a alimentação ela tem uma influência gigantesca em todos os aspectos da nossa vida e em todas as faixas etárias, né, em todos os períodos do desenvolvimento do ser humano, até mesmo antes do ser humano nascer, né? Eu tive a oportunidade de fazer vários pré-natais e a gente via a diferença, né, na saúde das crianças, de mães que se alimentavam bem durante a gestação e mães que não tinham alimentação adequada. Crianças que nasciam com vigor, com saúde e diferente das que não tinham todo esse cuidado também havia prejuízo para a saúde dessas crianças, né? Então, Dani, fica à vontade aí, se você quiser falar aí de algumas dicas, né, de alimentação, o que é que a gente pode fazer para ter uma alimentação mais adequada. A gente tem só 10 minutos, então vamos correr, mas foi incrível essa introdução, Júnior, muito obrigada. A gente trouxe aqui, né, algumas dicas, algumas considerações de como você pode colocar a questão da alimentação saudável em prática aí no seu dia a dia, né? E aí a gente trouxe aqui 5 princípios básicos para uma alimentação saudável, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Eles indicam que você tenha uma ingestão de açúcares de forma limitada, dá preferência ao consumo de gorduras insaturadas, eliminando as gorduras trans presentes em alimentos industrializados, limitar o consumo de sódio, aumentar o consumo de grãos inteiros, vegetais, frutas, nozes e leguminosas, e também tem uma ingestão adequada de água. Eu acho que tem mais um pouquinho embaixo, mas a gente vê aqui que essas indicações são indicações básicas, né? Que o objetivo deles é que todas as pessoas, quer sejam elas pobres ou ricas, elas possam ter uma alimentação de fato saudável, né? A gente vê que são indicações simples que qualquer pessoa ali pode estar colocando em prática. Assim, Então a só de gente. forma prática, Dani, assim, Ah, ó, o que é essa ingestão adequada? Mais ou menos 50% da nossa alimentação do dia, carboidrato. Mais ou menos, 50% carboidrato. O que é carboidrato? É, a gente vai farinhas, falar um pouquinho mais embaixo. pronto. Então, 50% carboidrato, 40%, 30 a 40% de proteína e o restante de gordura. É isso, 20% de gordura, certo? Pronto. O Júnior já deu aí uma pincelada, mas aí a gente tem que falar sobre os benefícios, né? Uma alimentação saudável, ela vai impactar de forma positiva, tanto na saúde física quanto na sua saúde mental, né? Então, ela impacta no nosso corpo, ajudando no emagrecimento, na manutenção do peso corporal, na redução dos riscos de doenças cardiovasculares,
na redução de doenças crônicas, fortalecimento do sistema imunológico e também melhora muito a digestão. E na parte mental, né, ela vai melhorar o humor, a concentração, diminuir a ansiedade, melhorar a cognição e também te proporcionar mais energia e disposição. Então, a gente pode dizer que uma alimentação saudável, ela tem o papel na saúde e no bem-estar global, né? Porque ela fornece os nutrientes necessários para uma função adequada do corpo, reduzindo assim os riscos de doenças. Aí, Júnior, a gente traz aqui a questão dos grupos alimentares, porque a maioria das pessoas não sabem como compor o seu prato, né? O que que precisa de fato ter em um prato, em uma refeição, quer seja ela no café da manhã, quer seja ela no almoço ou no jantar. Então, para você compor um prato, assim, uma refeição adequada, ela precisa ter uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato, ela precisa ter uma boa fonte de gorduras. E o que, que seria as proteínas, né? A gente vai falar aqui sobre os macronutrientes, proteínas e carboidratos. As proteínas, elas são fundamentais para a construção e reparação dos tecidos e músculos. Os nossos músculos e os nossos tecidos, né, de um modo geral, eles se alimentam de proteína. Elas promovem a saciedade e auxiliam no controle do peso, são fontes de aminoácidos essenciais para as diversas funções do nosso corpo. O nosso corpo vai funcionar de forma adequada através das proteínas também. E tem os carboidratos, que eles ajudam no fornecimento de energia para manter ali as funções vitais do nosso organismo, como a respiração, batimento do coração e também para a nossa atividade no dia a dia, como trabalhar e praticar exercício físico. Daí a gente vai entrar na questão das frutas e vegetais, que são fontes de fibras, né? Eles fornecem vitaminas, minerais, antioxidantes essenciais, promovem a saúde cardiovascular, reduz o risco de doenças crônicas. Como eu falei, são fontes de fibras e ajuda na nossa digestão e na saúde intestinal. E aí também outra fonte seria os grãos, sementes e cereais, que também são ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais, auxilia na saúde digestiva e na regulação do açúcar do sangue, contribui também para a saciedade e o controle de peso. E para que a gente tenha uma alimentação completa, é necessário que a gente tenha boas fontes de gorduras, né? As gorduras boas, elas são fornecidas através dos ácidos graxos, como o ômega 3 e o ômega 6, que são fundamentais para a saúde cerebral e cardiovascular. Elas auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis e contribuem para a sensação de saciedade e a saúde na pele. Às vezes a gente se alimenta até bem, mas a gente se esquece de ter uma boa fonte de gordura e o nosso corpo acaba não absorvendo aqueles nutrientes, né? E aí, Dani, só aproveitando, lembrando que essas imagens estão mostrando essas fontes, né? Mostrando aí que esse tipo de alimento, né, como o abacate, o azeite, né, as castanhas, são As fontes desse castanhas. tipo de nutrientes, né? Tanto de gorduras como também de boas proteínas, né? Isso. E aí a gente está correndo por conta do tempo mesmo, mas eu vou deixar esse material e outros materiais lá nos grupos, tá? E aí o que acaba também que as pessoas colocam como objeção de ter uma boa alimentação é a questão de como se planejar, como que eu vou fazer, como que eu vou ter uma boa alimentação diante da correria do dia a dia. Eu sempre falo que ter um estilo de vida saudável, ele vai depender muito, mas muito mesmo, da tua organização.
Então, você precisa se organizar para ter uma alimentação saudável. Então, tira um dia na tua semana. Eu sempre gosto de organizar minha semana no domingo. Então, reserve aí um dia para você planejar as suas refeições da semana. E você não vai planejar apenas uma refeição, você vai planejar todas. O de jejum, você vai planejar o almoço, o jantar e os lanches intermediários, porque assim você vai evitar comer coisas que não são para você comer, porque às vezes bate aquela fome ali, não tem nada saudável à disposição, você vai comer o quê? Uma bolacha, né, rica em gorduras trans, você vai comer alguma coisa doce que não vai fazer bem para a tua saúde. Então, considere também as suas preferências alimentares. Cada pessoa tem a sua preferência. Então, você tem que considerar isso, além também de considerar as tuas restrições dietéticas, né? Os teus objetivos. Se você tem um objetivo de emagrecer ou de ganhar uma massa muscular, você tem que considerar isso também. Você deve fazer também nesse teu planejamento uma lista de compras, porque essa lista de compras ela vai direcionar o que de fato os ingredientes que você vai precisar para produzir a tua refeição. E além disso, de organizar isso, você também vai ter um grande benefício que é a questão da economia. Porque quando a gente vai no mercado comprar algo que a gente não sabe o que é que vai fazer, a gente acaba comprando a mais e comprando o que não vai precisar, né? E acaba também desperdiçando alimento. Então, priorize sempre por alimentos frescos e naturais. Você deve optar por alimentos que não são processados ou minimamente processados. E o que é isso? Aqueles alimentos que não passaram por industrialização, né? Que não receberam aditivos químicos. Então, tudo que for de enlatado, de embutido, você deve tirar da sua. Então, você deve priorizar sempre por alimentos frescos e naturais. Deve também diminuir ao máximo, né? Como eu falei, de produtos embutidos, de produtos que são processados. E se você precisa, para otimizar teu tempo devido à correria, busque pelos minimamente processados, tá? Dê preferência a frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas vegetais e gorduras saudáveis. Esses alimentos, eles vão fornecer nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada. E aí você vai dizer: "Ah, Dani, então não vou poder comprar mais nada que já seja pronto". Você tem que buscar os alimentos que são o mais natural possíveis, que tenha menos ingredientes também. Aqueles alimentos que você vai e olha lá nos ingredientes e tem assim um monte, uma lista de coisas que você nem conhece, que você nem sabe o nome, então aquilo ali é produto químico que vai de alguma forma prejudicar o teu organismo. Passa aí, Júnior, por favor. Dica onde que tem mais. E por que que eles passam tanto tempo ali nas prateleiras, né, Júnior? Não é por nada.
É porque tem aditivo químico ali de todo jeito para aumentar a vida útil deles ali, né? Então, isso custa um preço. Essa comodidade, ela vai custar o preço e o preço é a tua saúde, né? Então, assim, como eu falei agora no início, o que você precisa fazer é se organizar. Organiza teu tempo e otimiza para você cuidar a sua alimentação e a alimentação da sua família. Aqui pegando o gancho do molho de tomate é algo que a gente usa sempre, né, que a gente investe no produto industrializado, mas que é algo super simples e rápido de fazer, de preparar. Você não gasta nem 30 minutos para preparar o molho de tomate, que você pode colocar ali no congelador e ter sempre disponível, né, na sua cozinha. Uhum. Com todos os nutrientes preservados, né? E é isso que a gente tem que se lembrar, de que a gente tem que comer não só para matar a nossa fome. Eu sempre gosto de falar isso. A gente não come, não é simplesmente para matar a fome, mas para nutrir o nosso corpo, né? Se a gente tem isso em mente, aí a gente vai se preocupar com a qualidade do que a gente tem comido. Eu acho que tu pode baixar. Sim. Uhum. Com as quantidades. Uhum. Do profissional. Uhum. Uhum. Específico, né? Avaliando suas taxas, né, de saúde ali, através dos exames. Verdade.
Aqui a gente não está falando de substituir um profissional, mas diante da sua realidade, você poder adaptar. É uma sugestão para isso, né? Para você não ter aquela desculpa de que eu não vou cuidar da minha alimentação porque eu não posso ir no nutricionista, eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista. Então, essa é uma possibilidade, certo? Mas se você tem a oportunidade de ir, vá. O próprio SUS, ele disponibiliza, né, em alguns lugares, a gente sabe que não são em todos os lugares que as pessoas têm acesso, mas em alguns lugares disponibiliza esses profissionais para que eles possam te acompanhar. Mas se você não tem essa condição, aposte nisso, porque sem dúvidas a tua alimentação vai melhorar bastante e a tua qualidade de vida também. A gente falou sobre a questão do planejamento semanal, como que ele é importante, porque você vai saber o que é que você vai comer ao longo da semana, né? E vai focar nisso. O bom de criar esse hábito é porque você se sente motivado a não só planejar, mas também a executar, né? Isso faz total diferença. Sim. Isso, ao longo da semana eu vou estar soltando no grupo, né, as dicas de forma organizada. Vou soltar já um plannerzinho, uma lista de compras para você anotar ali no planner a lista das suas compras semanais. E aí a gente traz algumas dicas extras, né, sobre a questão de preparar as suas refeições em lotes. O que que seria isso? Você não sabe o que é que você vai consumir ao longo da semana? Que tal tirar um dia para ir lá no mercado, comprar os ingredientes e aí preparar o seu alimento? Isso também é uma estratégia, porque você já tem ali, pelo menos, vamos dizer assim, o almoço, que é uma refeição que é mais difícil, mais demorada, né, de fazer todos os dias. Então, você pode tirar um dia e preparar o teu almoço num dia só, o teu almoço da semana num dia só. Você congela aquele preparo e descongela quando você for consumir. Isso facilita muito a tua rotina, também a questão do gasto de energia, que você fica gastando a energia do que pensar, o que é que eu vou fazer no almoço, né? Então você já mata um coelho, como é, dois coelhos com a cajadada só, né? Monte suas refeições com equilíbrio, levando em consideração aquilo que a gente falou com relação à proteína, aos carboidratos e às boas fontes de gordura. Não sei o que que eu faço. Então, proteína, né? Se você é vegetariano, que a gente está falando aqui, o Júnior falou muito bem sobre a dieta vegetariana, a importância, né, dessa dieta para a nossa saúde. Você investe ali numa leguminosa, né? Por exemplo, um grão de bico, uma lentilha, você pode, a soja também, né? Que é bem conhecido. O feijão, isso mesmo, feijão com arroz tem ali os aminoácidos essenciais, né? Juntou o feijão, a leguminosa, fonte de proteína, com o arroz integral, uma fonte de carboidrato, coloca ali uma salada, né? Você pega e coloca, monta ali uma salada com verduras, com legumes e coloca uma fonte de gordura boa, que seria o azeite, você tem ali um prato já completo, com tudo que você precisa, com todos os nutrientes, né? Experimente também diferentes técnicas culinárias, porque às vezes
Ah, eu enjoo muito rápido desse tipo de comida, mas porque você só faz daquela forma. Você, não gosto de comer batata, eu enjoei, mas é porque você só faz batata cozida. Quem sabe você experimentar uma batata grelhada, uma batata assada, com determinado tempero, você já colocou ali a batata com alecrim. Que tal você experimentar essa batata, além do alecrim, você colocar um outro tempero com alho, com cebola, com manjericão? Então, você pode estar sempre mudando esse mesmo ingrediente, você trazendo uma outra roupagem, né? A gente gosta também de falar sobre a questão dos temperos naturais, né? A gente vê que a gente tem uma infinidade de temperos naturais e a gente pode aí usá-lo como recurso para trazer não só sabor, mas também os nutrientes, né? Então você pode estar apostando no açafrão, na páprica, na própria cebola, na cebola desidratada, no alho desidratado, né? Você pode estar trazendo esses temperos para estar dando sabor ao seu alimento. O alimento saudável não é sinônimo de alimento sem gosto, sem sabor, muito pelo contrário. O alimento saudável, ele deve e ele tem que ser saboroso, ele tem que te dar prazer ao comer, né? Então, mantenha alimentos saudáveis sempre à mão. A gente gosta sempre de dizer, a maioria das pessoas, né, falam, eu me alimento mal, eu como, sei lá, um xilito, eu como um biscoito recheado, porque era o que tinha ali disponível à mão. Mas por que que tinha disponível? Porque você comprou. Simples assim, se você não tivesse comprado, não estaria disponível. Se no lugar desse recheado, desse chilito ou qualquer outra coisa, você tivesse comprado fruta ou castanhas ou algumas frutas secas, você teria esses alimentos disponíveis à sua mão e você poderia comer ali no lanchinho intermediário, no lugar dessas outras coisas que não são nada saudáveis, né? E aí você pode dizer: mas eu não gosto de alimentos saudáveis. Claro, as suas papilas gustativas já estão totalmente acostumadas com esses alimentos ultraprocessados, que são cheios de aditivos químicos, de temperos, de coisas que eles colocam justamente para viciar o teu paladar. Mas pela graça de Deus, o nosso paladar é totalmente adaptável, modelado, né? Então assim, você precisa ir rápido. Você precisa só de alguns dias, no máximo aí 7 dias, para o seu paladar ser remodelado. Então, aí, Júnior, daqui a algumas semanas, a gente vai estar lançando para o pessoal o nosso jejum, né? O nosso jejum de comidas nada saudáveis e a gente vai passar 21 dias comendo comidas de fato saudáveis, aquelas comidas que foram aí colocadas por Deus para a nossa saúde. Então, se você tem esse desejo de participar disso, e é de forma gratuita, é válido lembrar que vai ser de forma gratuita, né? Esse jejum, esse acompanhamento, é só nos acompanhar através do nosso grupo no WhatsApp. Para o pessoal do YouTube que não está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você pode ir direto para lá e a gente vai estar colocando todas as informações desse jejum, né? Serão 21 dias que a gente vai ter a oportunidade de mudar os nossos hábitos. E como uma dica final, né, que a ingestão da água, né, porque além de hidratar, a água também vai ajudar na questão do processo digestivo. Às vezes você até consome fibra e fica se perguntando, mas por que que o meu intestino não funciona se eu consumo fibras ali? Então, às vezes é pela falta do consumo de água, do consumo adequado. Você pode estar pensando que você bebe água o suficiente, mas está pecando aí porque não está bebendo aquela água
aquela quantidade, né, que você realmente precisa. Então, foque na sua hidratação também. Eu acho que essas são as dicas de hoje. E aí, a gente vai finalizando, né, mais esse tema sobre alimentação saudável, mais um item aí dos 8 remédios naturais. E a gente é muito grato a Deus, a gente louva a Deus por esses encontros, né, que estão acontecendo. A gente vê, né, Júnior, que Satanás ele tem tido a vontade de fazer alguma coisa para que esses encontros não aconteçam, mas o poder de Deus tem sido muito maior, né? De vez em quando um palestrante adoece, não pode estar conosco, a gente teve problema com os áudios, mas Deus ele vem com seu poder misericordioso, fazendo com que esses encontros aconteçam, e nós temos a plena certeza de que é pelo fato de que a mensagem de saúde ela pode transformar vidas, porque ela tem transformado muitas vidas, né? E nós oramos para que a sua vida seja transformada, que você possa ter aí plenitude, né? Saúde plena, abundante, para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. A gente vai finalizar agora com uma oração e eu te convido a fechar os olhos nesse momento. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez, ó Deus, entender qual é a tua vontade para nós. Tu tens, Senhor, planos grandiosos para a nossa vida, e um desses planos, Senhor, é que nós tenhamos saúde, que nós possamos gozar de saúde plena, a saúde, Senhor, que o Senhor planejou para nós desde lá o Éden. Senhor, nós sabemos que este mundo ele tem muitas coisas a nos oferecer, ainda mais com relação à alimentação. São vários alimentos que são atraentes aos nossos olhos, ao nosso paladar, mas nós pedimos, Senhor, nesse instante, que o Senhor venha transformar as nossas vontades, venha transformar, Senhor, a nossa forma de comer, a nossa forma de nos alimentar, e que nós venhamos sentir prazer no alimento, Senhor, que foi providenciado por Ti, nas frutas, nos legumes, nos vegetais, nas oleaginosas, que nós venhamos, Senhor, ter sabedoria também sobre o que o Senhor deseja que nós comamos. Que tudo que venhamos a comer, Senhor, seja de acordo com a tua vontade. E que o Senhor venha nos usar também para levar essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos transforme, ó Deus. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, a gente agradece por mais essa semana, por mais esse encontro, e a gente já te convida, né, a estar conosco no encontro que vem, o encontro que será com a temática temperança, né, que é a mesma coisa que equilíbrio. A gente vai estar com um médico que vai falar sobre essa temática. E a gente vê que a alimentação é algo que nos tira do equilíbrio, né? Não é à toa que existe um grande índice de pessoas obesas. E isso é por falta desse equilíbrio, e o equilíbrio é um dos 8 remédios naturais que nós estaremos conversando semana que vem, e você é o nosso convidado.